Você sabe mesmo como é que os esteroides agem no organismo? Dr. Gabriel Feitosa aqui e vamos discutir na prática o que acontece quando você usa esteroide anabolizante em cada órgão e sistema, né? De forma ao quê? A você entender a magnitude de cada um desses efeitos e o que se preocupar e o que talvez nem tenha sentido estar se preocupando. Tudo bem? Então, beleza, Gabriel, eu acho que esse conteúdo vai agregar na minha vida, o que é que eu vou fazer? Vai deixar até eu curtir e, logicamente, se você não quer perder nenhum assunto como esse, se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, gente, o que é que acontece? A gente está falando aqui de efeitos dos esteroides. Eu peguei aqui um artigo bem interessante que tinha uma imagem que era muito bacana, né? Então, assim, a gente está falando aqui de forma geral de quê? De efeitos de dose suprafisiológica. Gabriel, o que é dose suprafisiológica? É uma dose além do que teu organismo naturalmente produz. Uma dose fisiológica é o que teu corpo naturalmente produziria. Se você está com testosterona normal, por exemplo, e coloca uma dose fisiológica, você vai estar trocando 6 por meia dúzia, porque a dose fisiológica é o que você já produz. Você está botando de fora o que você já produz e vai inibir o que você está produzindo. Porque não vai somar, tá? Você vai inibir o que você está produzindo, porque teu organismo ele é inteligente, Ele sabe que se já tem testosterona ali, não vai produzir mais, tá entendendo? Então, assim, a gente tá falando de doses além do que você produz aqui, tudo bem? Dose fisiológica, a gente tá falando de reposição numa pessoa que tem deficiência. A gente tem muitos vídeos no canal sobre isso, beleza? Vamos lá. Ó, a gente tá vendo aqui nessa imagem que a gente tem de um lado efeitos positivos e aqui a gente tem doses suprafisiológicas, efeitos negativos. Bem, o que ele tem aqui de efeitos positivos? Aumento de massa muscular, tudo bem. Os esteroides anabolizantes, de forma geral, eles são anabolizantes, né? E quando a gente tem o nome assim mais claro deles, é esteroide anabólico androgênico. Então eles têm efeito anabólico e efeito androgênico. O que é o efeito anabólico? É geralmente o que a gente está procurando. O efeito de aumento principalmente de massa muscular e massa óssea. Então assim, no efeito anabólico a gente também tem aumento de massa óssea, tudo bem? A gente pode também ter um aumento, né, dos glóbulos vermelhos. O aumento dos glóbulos vermelhos pode ser visto, né, como uma coisa positiva, como também como uma coisa negativa. Como assim, Gabriel? Veja, quando a gente aumenta os glóbulos vermelhos, a gente aumenta a nossa viscosidade do sangue. Consequentemente, a gente deixa o nosso sangue o quê? Mais grosso. Um sangue mais grosso pode aumentar a chance de ter algum evento, como por exemplo uma trombose. Beleza. Porém, numa pessoa que tem anemia, tem anemia, Gabriel. Sim. A pessoa tem alguns tipos de anemia, não são todos os tipos de anemia. Por exemplo, anemia por deficiência de ferro. A pessoa vai repor ferro, né? Mas a pessoa tem algum tipo de anemia. O que acontece? Esse estímulo de glóbulos vermelhos vai ser uma coisa positiva, porque vai ser um tratamento para esse tipo de anemia. A gente tem muitos estudos dentro desse contexto, e é uma das aplicabilidades clínicas dos esteroides anabolizantes, né? Tanto na osteoporose quanto na anemia, tudo bem? A gente também tem, né, dentro dos efeitos positivos, alguns dos efeitos androgênicos, beleza? O efeito androgênico é o que não vai atuar ali de forma a aumentar o músculo, vai ser aquele efeito que vai gerar o quê? Na maior parte dos casos, os colaterais. Estou deixando aqui mais fácil para você entender, tudo bem? Porque o esteroide ele vai se ligar em várias regiões. Em algumas regiões vai ter efeito anabólico, outras vai ser efeito androgênico. Androgenismo está relacionado ao desenvolvimento de caracteres secundários masculinos. Então, por exemplo, na barba, é aumentar a barba, aumentar pelo. No cabelo, cair o cabelo. Na mulher, engrossar a voz. Na mulher, hipertrofiar o clitóris. No homem também, atuar ali na próstata. Tudo isso é efeito androgênico. Mas a gente também tem efeitos androgênicos a nível do sistema nervoso central. E os efeitos androgênicos a nível do sistema nervoso central podem estar relacionados, por exemplo, com a questão do humor, da libido, da disposição, mas também pode aumentar a agressividade. Então, assim, de forma positiva, ele colocou aqui a libido. Então, o efeito androgênico no nível do sistema nervoso central está relacionado com a libido? Tá sim. Então, assim, é importante ter efeito androgênico. Por exemplo, uma pessoa tem deficiência de testosterona, pelo efeito androgênico reduzido a nível do sistema nervoso central, ela pode ter uma redução de libido, pode ter redução também de muitos outros componentes da disposição, dentre outras coisas, tudo bem? Vigor físico de forma geral. Então, a gente sabe que tudo isso, quando o indivíduo tem deficiência, vai ser comprometido, justamente pela questão androgênica. Beleza? Beleza. E aí, quando a gente está falando de dose suprafisiológica, gente, que é o que a gente vai falar aqui, a gente também tem os efeitos negativos. E, gente, a gente precisa ter na prática um conhecimento sobre esses efeitos negativos e saber a magnitude de cada um. Porque, às vezes, você se preocupa muito com um, que é uma besteira, e deixa outro, que é muito importante, para trás. Gabriel, eu queria saber o que é que eu devo me preocupar de verdade, assim, de forma mais coerente, ali, de forma mais direta, mas também com um conteúdo mais aprofundado. Eu vou aprender aqui, fica tranquilo. Mas se você quiser se aprofundar, tá usando esteroide, pretende utilizar, tem o quê? Preocupação com a sua saúde, te convido a conhecer o meu curso Cuidado Anabólico, que eu vou deixar na descrição. Se quiser se aprofundar sobre tudo desse universo anabólico, de forma assim mais densa, te convido a conhecer o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Mas vamos falar aqui, porque esse vídeo aqui tem muito assunto bom. Então fica aqui, até o final, beleza? Beleza, de efeitos negativos em órgãos e tecidos, o que é que a gente tem? Vamos lá.
A gente tá falando de cérebro e comportamento, ele coloca aqui, né, a parte, né, da agressividade, né, um comportamento mais agressivo pode ocasionar. Gabriel, se eu usar esteroide, eu vou, por exemplo, cometer um crime, eu vou bater em alguém? Não necessariamente. O que é que vai acontecer? Ele pode aumentar seu impulso, seu ímpeto ali de ter algum comportamento agressivo, mas se você é uma pessoa normal, assim, que você não tem nenhum problema de base, você não vai cometer um negócio assim severo, vai virar um criminoso, não. Agora, a pessoa que já tem uma tendência a ser mais agressiva, a entrar em briga, a bater na outra pessoa, pode realmente exacerbar esse tipo de comportamento, tá? Pode gerar dependência? Pode gerar dependência. A gente tem até um vídeo no canal desbravando todos os links da dependência em relação ao esteroide anabolizante. Realmente tem alguns fatores bem importantes e muitas pessoas esquecem disso. Então, assim, tem muita gente que é dependente de esteroide e não consegue perceber, né? Não é nem que ela não consegue admitir, ela não consegue perceber, ela acha que pode tirar a qualquer momento. Aí sempre que ela tira, ela volta muito rápido. É importante saber disso. Depressão, né? Depressão não é um efeito que vai acontecer de forma direta no uso, mas principalmente, né? Alguns esteroides podem afetar o sistema nervoso central de maneira, né, a causar algum tipo de alteração ali no humor, principalmente oscilação de dose, mudança de medicamento. A gente tem isso daqui. A gente também tem a modificação do humor no sentido de ter essas alterações, como eu falei, também pela dose, pela mudança do medicamento, né, pelo próprio quadro que o indivíduo está dentro daquele contexto de uso, às vezes, de vários medicamentos associados, não só esteroide anabolizante, como uma polifarmácia, né? Então, muitas vezes o cara está usando não só esteroide, mas está usando um hormônio da tireoide, está usando GH, está usando, às vezes, antidepressivo, está usando um antipsicótico. O cara mistura tanta coisa que fica um negócio meio louco. E aí a gente nem sabe de onde é que está vindo realmente aquele comportamento, tá? Ele bota aqui psicose também. Mas beleza, na prática, o que é que a gente vê mais? É alteração de humor, né? E de comportamento, né? Agressividade, principalmente. E a dependência, logicamente. Na questão, né, no sangue, o que acontece? Assim, de forma prática, quase todos os esteroides vão baixar o HDL, tá? Que é o colesterol bom, né? E muitos deles, principalmente os 17 alfoquelados, que são os esteroides orais, na maior parte deles, eles também aumentam o colesterol ruim. Então, ele diminui o bom e aumenta o ruim. O estanozolol, por exemplo, é um que diminui muito o colesterol bom, que é o HDL, e aumenta muito o colesterol ruim, que é o LDL. É claro que isso aqui também depende, né, logicamente, de um contexto multifatorial, né, da alimentação, do exercício aeróbico, que muita gente não quer fazer, mas tem esse componente, tá? E também, né, efeitos aqui pró-aterogênicos, né? Então a gente também tem efeitos na própria, vamos dizer aqui, nos vasos sanguíneos, né, que podem favorecer, né, o aparecimento de algum evento cardiovascular adverso, tudo bem? No fígado, cara, vou ser sincero aqui pra você, né? Em relação a fígado, pra você ter um problema muito complexo ali em relação a algum tipo de doença, a pessoa tem que abusar bastante, principalmente dos esteroides 17 alfoquelados, né? Que são os esteroides que são usados por via oral na maioria dos casos. Estanozolol é 17 alfoquelado, mas tem injetável, mas continua sendo 17 alfoquelado. Esse tipo de modificação da molécula faz com que ela possa ser absorvida pela via oral, porém tem uma agressividade no fígado bem mais intensa, e isso pode causar, né, algum tipo de alteração. Então você vê um TGO e TGP que geralmente se eleva, né? Principalmente TGP, que está relacionado ali ao dano no fígado de forma mais direta. Mas, né, para ter realmente uma colestase, uma hepatite, né, algum tipo de alteração assim mais grave, né, uma patomegalia, tem que ser um abuso muito grande. Agora, assim, dentro de fisiculturista tem vários, né? Então, tem um adenoma, tem algum tipo de alteração nesse sentido, principalmente tumores benignos que às vezes podem, né, gerar ali um efeito de compressão e de, né, infelizmente, em alguns casos também, morte por conta de sangramento, né? Então a gente teve até um caso relativamente recente aí de um fisiculturista que veio a óbito uma cirurgia dessa, que era uma cirurgia letiva, mas justamente porque ele foi tentar tirar e o coração dele estava sob efeito de esteroide, ele não conseguiu passar pelo procedimento cirúrgico de forma a falecer de forma precoce, bem jovem. Fico até triste com esse tipo de situação, mas acontece, cara. A gente sabe, né? Quando o cara é fisiculturista, às vezes ele já sabe que pode acontecer algum tipo de coisa, mas às vezes a pessoa não espera, né? Mas faz parte da vida. Vamos lá, e eu quero que não aconteça com você, tá? Principalmente porque você não é fisiculturista, você é uma pessoa que está preocupada com a sua saúde, você quer ter uma vida longeva, né? E uma vida feliz, tá? Beleza. Então, na parte músculo esquelética, pode aumentar o músculo, né?
E dependendo do caso, pode ter aumento da ruptura, né? E lesões, tá? Por quê? Porque aumenta a força de forma desproporcional com a capacidade que o tendão ali vai ter de suportar toda essa tensão. Então pode aumentar a chance de lesão, principalmente naquela pessoa que é mala, não tem treinador, não faz periodização. Então, assim, o cara sempre quer treinar no máximo, colocando o máximo de carga, muitas vezes para se aparecer e postar no Instagram. Né? Esse tipo de gente vai acabar se lesionando mesmo. Agora sim, a pessoa está usando esteroide anabolizante, tem um bom treinador, está fazendo uma periodização adequada, tem um bom aporte de água, tem um bom aporte de nutrientes, mais difícil acontecer isso. Mas assim, pode acontecer, né? Em muitos atletas de fisiculturismo acontece principalmente porque o cara às vezes está numa fase de preparação, tá com um aporte calórico muito baixo, tá treinando muito pesado, o corpo não aguenta, né? Então assim, o tendão do cara não vai aguentar toda aquela chibata que tá dando dada no músculo, né? Então é uma coisa que pode acontecer, gente, tá? Mas é aquela coisa que depende muito do treinamento do indivíduo, beleza? E de outros fatores, tá? Porque a execução também vai estar dentro do treinamento, né? Mas falando de execução, tem muita gente que executa o negócio todo errado, facilidade bem maior de lesionar, né? Então tem muita gente que treina de um jeito totalmente incongruente e aí vai lá e se lesiona, né? Mesmo não usando esteroide anabolizante, então tem que ter cuidado, tá? Efeito cardiovascular, que é uma das coisas que eu digo pra você, que tem que ter preocupação, gente. Tem que ter preocupação, porque muito fisiculturista falece de quê? De evento cardiovascular, tanto de forma direta, quando tem um infarto, como eu falei aqui, né? De forma indireta. Ele foi fazer uma cirurgia que não tinha uma relação direta com o coração, mas o coração não aguentou. Teve hemorragia e faleceu, tá? Então, a questão cardiovascular é muito importante. Então, assim, o que acontece? A gente vai ter eventos, né, de hipertrofia do coração de forma patológica, então vai ter efeito direto do esteroide no coração, tá? Por isso que é importante a gente ter sempre uma avaliação cardiológica, né? Principalmente com um médico cardiologista esportivo. Meus pacientes eu mando para o cardiologista esportivo. Eu não vou querer fazer uma avaliação cardiológica de forma a eu fazer, muito menos com um cardiologista que não tem experiência com isso. Porque se eu pedir para um cardiologista normal fazer, ele não vai saber exatamente qual alteração esperar e o que é que ele realmente precisa fazer dentro do exame para extrair daquele paciente fatores de risco e potenciais, né, alterações cardiovasculares precoces no coração decorrência do uso de esteroide anabolizante. Então, assim, um ecocardiograma normal vai pegar alguma coisa? Dificilmente ele pega, só se tiver uma alteração muito grande. Agora, o ecocardiograma com strain, feito por um cardio esportivo, né, sob esforço, por exemplo, vai pegar alteração precoce e a gente consegue já fazer um tratamento de base e permitir que esse indivíduo tenha mais, né, possibilidade de longevidade. Muitas vezes vai ter que parar de usar esteroide, ou se ele for um atleta e não quiser parar, a gente vai ter que usar medicamentos associados, né? Mas faz parte. Então, assim, pode ter hipertrofia, pode ter alteração da contratilidade cardíaca, pode ter efeito pró-aterogênico, facilidade de formar placas de gordura, né? Por exemplo, nos vasos, tendo, por exemplo, a maior chance de ter um infarto, de ter, por exemplo, uma trombose. Trombose, principalmente se tiver um hematócrito muito alto. Hipertensão, pode ter também. Então, assim, dose suprafisiológica pode aumentar a pressão sanguínea. Muitas vezes o indivíduo tem hipertensão, não sabe e não mede a pressão arterial, não tá nem aí para isso. Isso é uma coisa muito comum. E a gente sabe que no longo prazo também hipertensão vai causar uma série de problemas. Então, assim, o indivíduo tá tendo um efeito direto no coração mais hipertensão, tá? Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Efeito sistema urinário. Aí aqui eu digo para você que talvez não tenha muita relação direta, tá? Tá falando aqui de falha renal, né? Aumento de ureia nitrogenada, cara, glomerulosclerose. Isso daqui vai acontecer principalmente no indivíduo que está usando o mercado paralelo, doses abusivas e uma polifarmácia, que vão ser coisas que a gente nem sabe o que é que tem lá. Então, por exemplo, o cara pode ter um tipo de perda renal porque ele teve um contaminante no esteroide que ele estava utilizando. Pode ter alguma coisa nesse sentido. O problema no rim pode ser, por exemplo, indireto, né? Por conta do aumento da pressão arterial. Pode acontecer por algum outro medicamento que ele está utilizando. Então, assim, às vezes eles botam nesses estudos, mas o que é que acontece? É porque eles estão vendo, muitas vezes, usuários recreativos em doses suprafisiológicas usando por conta própria, tá? Então, os caras pegam medicamento da China de forma aleatória e aí usam, né? Muitas vezes o cara tá usando aquele Landerlan, que é o falsificado da China, né? Que tem muitos. Então, não dá pra confiar, cara. Mercado paralelo é o mesmo que pedir pra se ferrar, né? Sistema reprodutivo, né? Nos homens, a gente pode ter redução da fertilidade, tá? Vai ter redução da fertilidade, a gente tem até vídeos no canal sobre isso.
Ginecomastia, quando tem o quê? Tem um desbalanço entre estrogênio e androgênios, principalmente, tem outras causas de ginecomastia, logicamente. Impotência, dependendo do contexto, principalmente no pós-ciclo, ou quando o cara não usa testosterona, ou quando ele reduz muita dose, ou quando ele estava usando uma testosterona que estava numa dose razoável, aí usou o mercado paralelo, achou que era a mesma dose, aí abaixou de uma vez. Cara, isso acontece demais. É, aí tá falando aqui, né, de questões prostáticas. Cara, a questão prostática é um negócio que a gente precisa de um vídeo maior pra gente explicar. Porque assim, né, a gente tem um contexto de reposição, a gente tem um contexto de dose supra. E a gente também tem um contexto de pessoas que já têm o problema e pessoas que não têm. A gente pode deixar isso para outro vídeo. Mas assim, dose suprafisiológica, de forma geral, não é uma coisa que a gente espera que o indivíduo tenha, por exemplo, câncer de próstata, tá? Mas a gente também não tem estudos em relação a isso. Os estudos que a gente tem são observacionais, então são estudos como esse. Eles pegam os usuários que já usaram e vê o que é que aconteceu com eles. Não tem, por exemplo, um estudo que pega antes deles utilizarem, testando e vendo em relação a doses altas. Em relação a 20 semanas de uso até 600 miligramas de testosterona, a gente tem estudo. Mas o que a gente tem nesses estudos é que não aumenta, por exemplo, a próstata, aumenta a chance de câncer. Mas 20 semanas, cara. A gente não sabe o que acontece se o cara utilizar por 10 anos, tá? É atrofia testicular, logicamente, que é uma coisa que a gente espera, porque o eixo do cara vai ser inibido, vai ter menos estímulo no próprio testículo para produzir a produção natural. O testículo reduz o tamanho, porque ele está produzindo menos, né? Então ele está funcionando menos, tá? Nas mulheres, a gente pode ter o quê? Hipertrofia de clitóris, alteração menstrual, né? A gente pode ter atrofia uterina, mas naquela pessoa que está utilizando ali, principalmente doses muito altas, a gente pode ter redução do da mama? Pode, né? É, mas aqui, né? Principalmente naquela mulher que tá com gordura muito baixa, tá usando doses mais altas, né? Alteração da voz, tá? Mas aqui, gente, nas mulheres, com esses testes colaterais mais severos, assim, né? Principalmente. A menstruação já é mais fácil de alterar, principalmente em algumas mulheres, mas esse colateral mais severo é principalmente no abuso de doses muito altas, tá bom? Beleza, Gabriel, entendi a questão dos efeitos de esteroides, mas eu queria me aprofundar em alguns deles. E o que é que eu sugiro para você que você se aprofunde? Cara, se aprofunda no efeito cardiovascular. Eu fiz um vídeo completo que é sobre esteroide e efeitos cardiovasculares, desmembrei ali as possibilidades, falei com mais profundidade. Aqui foi um parâmetro geral que você precisava ter na sua cabeça, mas vou deixar aqui o vídeo completo sobre saúde cardiovascular. Te espero lá e um grande abraço.